Ela chorou ao se casar com o velho milionário, mas na hora de dizer sim, ele revelou um segredo que ninguém esperava. Isabela, 26 anos, foi criada em um orfanato no interior, acostumada a sobreviver com pouco e sonhar com muito. Quando conhece Alberto Montes, um milionário viúvo de 76 anos, dono de uma fortuna incalculável e de uma solidão profunda, sua vida muda completamente. A proposta de casamento veio como um choque. Ele prometia estabilidade, proteção e um novo começo. Em troca, apenas sua companhia. Apesar do julgamento das pessoas e das dúvidas internas, Isabela aceita. No dia do casamento, porém, ela não consegue conter as lágrimas. Não por amor, mas por medo de estar vendendo sua liberdade. Mas quando chega a hora de dizer sim, diante de dezenas de convidados e olhos desconfiados, Alberto pede a palavra e revela um segredo guardado por mais de 40 anos. Isabela é, na verdade, filha da mulher que ele amou e perdeu na juventude, e que foi forçada a dar a filha recém-nascida para a adoção. O casamento não era sobre romance, era sobre redenção. Alberto queria apenas reparar o erro do passado e deixar tudo que construiu nas mãos de quem, sem saber, sempre foi seu maior amor, a filha que o destino levou e agora devolvia. Mas Isabela vai conseguir perdoá-lo e aceitar essa nova verdade, que muda tudo o que ela pensava sobre si mesma? O Segredo do Velho Milionário, capítulo 1. O orfanato, o luxo e a proposta inesperada. A vida de Isabela, aos 26 anos, era um mosaico de memórias de um orfanato no interior, onde aprendeu a sobreviver com pouco e a sonhar com muito. As paredes desbotadas e a rotina austera contrastavam com os contos de fadas que ela lia escondida, imaginando um mundo de amor e abundância. Órfã desde muito pequena, Isabela cresceu com a certeza de que a vida era dura, mas com uma esperança teimosa de que algo maior a esperava. Suas mãos, acostumadas ao trabalho simples, ansiavam por um futuro que a tirasse daquele ciclo de carência. Quando o caminho de Isabela cruzou o de Alberto Montes, um milionário viúvo de 76 anos, o choque foi imediato. Alberto não era apenas rico. Ele era a personificação da solidão, um homem que possuía uma fortuna incalculável, mas cujos olhos carregavam o peso de décadas de silêncio e arrependimento. Seus encontros, inicialmente casuais em eventos de caridade onde Isabela voluntariava, transformaram-se em longas conversas, onde Alberto, pela primeira vez em anos, encontrava alguém que o ouvia sem interesse, que via além de sua riqueza. Ele se sentia atraído pela simplicidade e pureza de Isabela, um contraste gritante com o mundo de bajulação que o cercava. A proposta de casamento veio como um raio em céu azul. Alberto Montes, o magnata distante, pediu Isabela em casamento. Ele não oferecia paixão juvenil, mas algo que, para ela, era igualmente tentador: estabilidade, proteção e a promessa de um novo começo, longe da precariedade do orfanato e das incertezas da vida. Em troca, ele pedia apenas sua companhia, a presença que iluminava seus últimos dias. Apesar do julgamento das pessoas, dos sussurros de interesseira e das dúvidas internas que a atormentavam, estaria ela vendendo sua liberdade? Isabela aceitou. A decisão foi um salto de fé, um pacto com o destino que a levaria a um mundo que ela só conhecia dos livros. O caminho para o altar estava traçado, mas o que a esperava era muito mais do que um casamento. Capítulo 2. O vestido branco e as lágrimas da incerteza. Os preparativos para o casamento de Isabela e Alberto Montes foram um turbilhão de luxo e expectativas. O nome Montes abria todas as portas, e o evento seria o centro das atenções da alta sociedade. Isabela, vestida com um deslumbrante vestido branco que jamais sonhara usar, sentia o peso da seda e, mais ainda, o peso dos olhares curiosos e desconfiados. Os convidados, a elite da sociedade, sussurravam sobre a união, questionando os motivos da jovem órfã e a súbita paixão do velho milionário. Ela era uma intrusa em um mundo de brilho e falsidade, uma Cinderela sem o príncipe encantado. À medida que o momento da cerimônia se aproximava, a ansiedade de Isabela crescia. Não era a trepidação de uma noiva apaixonada. Era um medo profundo, um receio de estar vendendo sua liberdade, trocando seus sonhos simples por uma jaula dourada. As dúvidas internas a consumiam. Ela seria feliz? Encontraria o amor que sempre buscou?
Ou estaria apenas trocando uma vida de privações por outra de solidão, mesmo que luxuosa? As lágrimas teimavam em rolar por seu rosto, borrando a maquiagem impecável. Não eram lágrimas de alegria, mas de incerteza, de um futuro desconhecido. E de um passado que a havia ensinado a desconfiar de promessas. O som da marcha nupcial começou, e Isabela caminhou pelo corredor, o luxuoso salão repleto de olhares fixos nela. Alberto Montes esperava no altar, sua figura imponente, seus olhos sérios. A cada passo, Isabela sentia o peso do mundo sobre seus ombros. Quando chegou ao altar, diante de dezenas de convidados e olhos desconfiados, e o sacerdote perguntou: "Você, Isabela, aceita Alberto Montes como seu legítimo esposo?" Ela não conseguiu conter as lágrimas. A palavra sim ficou presa em sua garganta, um nó de medo e incerteza. Aquele era o ponto de virada, o momento em que a vida que ela conhecia se encerraria, e um novo caminho, incerto e assustador, se abriria diante dela. Capítulo 3. O segredo de 40 anos, e o milagre da redenção. Silêncio na igreja era ensurdecedor, quebrado apenas pelos soluços de Isabela. O sacerdote, confuso, esperava uma resposta. Os convidados sussurravam, a cena se desenrolando em um drama inesperado. Alberto Montes, o velho milionário, que havia planejado cada detalhe de sua vida com precisão cirúrgica, quebrou o protocolo. Ele estendeu a mão e tocou gentilmente o rosto de Isabela, enxugando suas lágrimas com um lenço de seda. Seus olhos, antes tão frios, agora carregavam uma emoção profunda, algo que Isabela nunca havia visto. "Perdão, minha querida", Alberto disse, sua voz rouca, mas surpreendentemente firme, ecoando pelo salão. "Preciso de um momento. Há algo que preciso dizer a todos, antes que o sim seja dado." Os convidados se entreolharam, chocados. O que o excêntrico milionário faria agora? Alberto pediu a palavra ao sacerdote, que, perplexo, assentiu. O milionário se virou para a multidão, seu olhar varrendo os rostos curiosos, e então, com uma profundidade que fez todos prenderem a respiração, ele revelou um segredo guardado por mais de 40 anos. Ele começou a narrar a história de sua juventude, de um amor proibido e intenso com uma mulher chamada Helena, uma mulher bela, de espírito livre, com quem ele planejava construir uma vida. Mas a família Montes, em sua arrogância e preconceito, não aprovava o relacionamento e, temendo que Alberto desposasse alguém abaixo de seu status, orquestrou a separação. Helena, grávida, foi forçada a dar a filha recém-nascida para adoção, em segredo, para proteger a criança das garras da família Montes. Alberto, enganado e manipulado, acreditou que Helena o havia abandonado, e passou décadas vivendo uma vida de amargura e solidão, sem nunca saber da filha que havia perdido. Seus olhos se voltaram para Isabela, que o ouvia, atônita, as lágrimas secando em seu rosto. "Isabela", Alberto disse, sua voz embargada pela emoção, "você é, na verdade, filha da mulher que eu amei e perdi na juventude. Você é minha filha." A revelação caiu sobre a igreja como um raio, chocando a todos, mudando tudo. O casamento não era sobre romance, era sobre redenção. E Alberto queria apenas reparar o erro do passado, e deixar tudo que construiu nas mãos de quem, sem saber, sempre foi seu maior amor, a filha que o destino levou, e agora devolvia. O segredo foi revelado: Isabela é a filha perdida do milionário. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga emocionante de segredos de família e redenção. Deixe seu like se você também está chocado com a reviravolta do casamento de Alberto Montes. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas mergulhem nesta trama de destino, amor e o poder do perdão. Comente abaixo, você acha que Isabela vai conseguir perdoar Alberto? Como ela vai aceitar essa nova verdade sobre sua vida? O segredo do velho milionário. Capítulo 4. A fúria traída e a herança invisível. A revelação de Alberto no altar deixou a igreja em um silêncio atordoado. A elite, acostumada a escândalos financeiros, não estava preparada para um drama familiar tão profundo. Isabela, ainda processando a bomba que acabara de explodir, sentiu uma onda de fúria. Não pela fortuna, mas pela mentira. 40 anos de um segredo que a privou de paz, de uma identidade, de uma história. Ela o confrontou com a raiva acumulada de uma vida de orfanato, de incertezas, de uma busca silenciosa por suas origens. Alberto, despido de sua armadura de bilionário,
Viu nos olhos de Isabela não a noiva, mas a filha ferida, e aceitou sua fúria como a penitência que merecia. Enquanto a fúria de Isabela se manifestava, uma figura na plateia se destacava. Era Fernando, primo distante de Alberto, e o verdadeiro herdeiro aparente de sua fortuna, um homem que havia passado a vida esperando herdar o Império Montes. A revelação de que Alberto tinha uma filha, e que essa filha era Isabela, destruiu seus planos. Seus olhos, antes cheios de expectativa, agora brilhavam com uma inveja corrosiva. Fernando, que sempre desprezou Isabela por sua origem humilde, agora a via como uma ameaça ainda maior. A revelação no altar não era apenas um drama familiar, era uma declaração de guerra pelo Império, e Fernando seria o primeiro a lutar. No tumulto que se seguiu à cerimônia cancelada, Alberto tentou se aproximar de Isabela, mas ela o rejeitou. Ela precisava de espaço para processar a verdade, para lidar com a avalanche de emoções. A irmã Cecília, que estava presente na igreja, aproximou-se de Isabela, oferecendo-lhe um abraço e um refúgio. Ela era uma figura familiar, pois havia visitado o orfanato de Isabela muitas vezes ao longo dos anos, com a desculpa de caridade, mas, na verdade, monitorando a filha de Helena. A irmã Cecília sabia da verdade há anos, e havia prometido a Helena que um dia revelaria o segredo. Ricardo estava em um dilema: lutar pelo perdão da filha, ou proteger o império, que ele havia dedicado sua vida a construir. Mas Isabela, em sua dor, estava prestes a descobrir que a herança mais valiosa não era o dinheiro, mas a história de sua mãe, Helena, uma mulher que ela nunca conheceu, mas cuja memória a guiaria. Capítulo 5. O Diário de uma Vida e as Cores. Do passado esquecido, Isabela, ainda em choque com a revelação de Alberto, buscou refúgio no convento da irmã Cecília. Longe do alvoroço da mídia e dos olhos curiosos da elite, ela tentou processar a verdade. A raiva por Alberto ainda queimava, mas a curiosidade sobre sua mãe biológica, Helena, era avassaladora. A irmã Cecília, com sua calma e sabedoria, entregou a Isabela uma caixa de madeira antiga. Dentro, um tesouro, o diário de Helena. Um diário que ela havia mantido desde a adolescência, preenchido com pensamentos, sonhos, poemas e, crucialmente, os detalhes de seu amor proibido com Alberto, a gravidez secreta e a dor de ser forçada a entregar a filha para a adoção. Isabela mergulhou nas páginas do diário e o passado ganhou cores vibrantes. Ela descobriu a história de sua mãe, não apenas como uma vítima, mas como uma mulher forte e apaixonada, que amou Alberto profundamente e sofreu em silêncio para protegê-la. O diário revelou os detalhes da manipulação da família Montes, o poder e a crueldade que os separaram. Isabela leu sobre o medo de Helena, seu desejo de manter a filha segura, e a promessa que ela fez, que um dia a verdade viria à tona, e sua filha encontraria o amor que ela não pode dar. A cada página, Isabela sentia uma conexão profunda com Helena, uma mulher que ela nunca conheceu, mas que agora se revelava parte essencial de sua identidade. Enquanto Isabela lia o diário, uma cena se desenrolava paralelamente na mansão Montes. Fernando, furioso com a revelação de Alberto, iniciou uma batalha legal e midiática para provar que Isabela não era a verdadeira herdeira, tentando desqualificá-la e restaurar sua própria posição. Ele tentou subornar testemunhas, fabricar provas e usar sua influência na imprensa para pintar Isabela como uma oportunista. A irmã Cecília e o padre Miguel, personagem de roteiros anteriores, se optarmos por manter a conexão, que já haviam enfrentado Fernando em outra ocasião, perceberam a ameaça e começaram a trabalhar para proteger Isabela e a verdade. O legado de Helena não era apenas sobre um passado trágico, era sobre uma luta contínua por justiça e o direito de sua filha, a sua verdadeira herança, não apenas material, mas emocional. O diário era a chave para a verdade, mas também uma arma poderosa contra os inimigos de Isabela. Capítulo 6. A verdade inquestionável e o preço da paz. Com o diário de Helena em mãos, Isabela tinha a prova irrefutável de sua filiação a Alberto Montes. As páginas amareladas, a caligrafia de sua mãe, os detalhes íntimos daquela história de amor e tragédia, eram uma verdade inquestionável. Ela confrontou Alberto com o diário, não com raiva, mas com uma dor serena. Por que você não me procurou antes? Por que permitiu que eu crescesse sozinha?
Sua voz era um lamento que cortou o coração de Alberto. Ele, que havia vivido décadas em uma prisão de culpa e remorso, revelou sua própria versão da história, o engano da família Montes, sua própria cegueira e a profunda solidão que o consumiu por anos, uma solidão que nem toda a sua fortuna pode preencher. A irmã Cecília, que havia guardado o diário por anos, confirmou os fatos, revelando que ela própria havia sido uma confidente de Helena nos últimos meses de sua vida, e que prometeu à mãe de Isabela que um dia a verdade viria à tona. Ela entregou a Isabela uma pequena caixa de joias, um presente de Helena, um símbolo de seu amor eterno. O perdão, Isabela percebeu, não seria fácil, mas era o único caminho para a paz. Ela estava disposta a lutar por sua herança, não pelo dinheiro, mas pela dignidade e pelo legado de sua mãe. Enquanto Isabela absorvia a verdade, a batalha legal e midiática instigada por Fernando se intensificava. Ele alegava fraude, manipulação e tentava desqualificar Isabela publicamente. Ricardo, o homem que um dia foi um bilionário arrogante, agora despojado de tudo, observava os acontecimentos de longe, com um olhar de compreensão. Ele sabia o que era perder tudo e o que era ser traído pela própria família se quisermos manter a conexão entre os roteiros. A irmã Cecília, em um ato de desespero, procurou Ricardo. Ela sabia que ele, com sua inteligência e sua nova perspectiva, poderia ajudar a proteger Isabela e a verdade. O destino de Isabela estava em jogo, mas ela não estava mais sozinha. A irmã Cecília, em um ato de desespero, entregou a Ricardo um último segredo de Helena, algo que poderia deter Fernando. Ao mesmo tempo, selar o destino de Isabela e Alberto. Era um cliffhanger que prometia um confronto final pelo legado. Montes. A verdade sobre a família de Isabela foi revelada, mas um novo inimigo surge para destruir tudo. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga de mistério, amor e a luta por uma herança. Deixe seu like se você também está torcendo por Isabela e sua busca por justiça. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas mergulhem nesta trama emocionante de segredos de família e o poder do perdão. Comente abaixo o que você acha que é o último segredo de Helena que pode deter Fernando? Isabela conseguirá aceitar Alberto como pai? Capítulo 7. A coragem de um herdeiro e a teia que se desfaz. A revelação da irmã Cecília sobre o segredo de Helena e a ameaça de Fernando lançou Ricardo em um dilema. Ele, que havia perdido tudo por causa da verdade em um roteiro anterior, sabia o preço de enfrentar a elite. No entanto, a pureza de Isabela, a história de amor proibido de Helena e a necessidade de proteger o legado de Alberto o impulsionaram. Ricardo decidiu não apenas ajudar Isabela, mas lutar ao lado dela, usando sua experiência em desvendar tramas corporativas para expor Fernando e a teia de mentiras da família Montes. Ele viu nisso uma chance de redenção, de usar suas habilidades, não para o lucro, mas para a justiça. Ricardo começou uma investigação silenciosa, mergulhando nos arquivos da Montes S. Autor, buscando por irregularidades que pudessem incriminar Fernando e sua parte na conspiração. Ele encontrou registros de transações duvidosas, contas offshore e e-mails que revelavam a manipulação do testamento e a perseguição a Helena. A cada documento descoberto, Ricardo sentia a raiva crescer não por ele, mas pela injustiça que Isabela e sua mãe sofreram. Ele trabalhava em segredo com a irmã Cecília e o padre Miguel se a conexão entre os roteiros estiver ativa, que lhe forneciam informações e apoio moral. A teia que Fernando havia tecido por anos começou a se desfazer. Ricardo, com sua inteligência, encontrou uma brecha, um elo fraco na cadeia de mentiras de Fernando. Era um antigo advogado da família Montes que, atormentado pela culpa, havia guardado provas da manipulação do testamento e da verdade sobre Helena e sua filha. Esse advogado, que Ricardo localizou com a ajuda de Jonas, o mendigo sábio, se a conexão estiver ativa, estava disposto a testemunhar. A verdade estava prestes a ser revelada ao mundo, mas não sem um alto custo para Ricardo, que arriscava sua própria segurança e a pouca reputação que ainda lhe restava. Capítulo 8. A justiça clama e o encontro de corações. A verdade que Ricardo desenterrara era explosiva. Com as provas em mãos, ele e Isabela, sob a orientação do padre Miguel e da irmã Cecília, decidiram levar o caso à justiça.
não apenas para garantir a herança de Isabela, mas para expor a corrupção e a crueldade da família Montes. A notícia do processo judicial, com o nome de Ricardo Salazar envolvido, causou um alvoroço na mídia. A elite estava chocada. Fernando, acuado, tentou desacreditar Isabela e Ricardo, lançando mão de campanhas de difamação e ameaças veladas. O julgamento foi um espetáculo midiático. Ricardo, agora despido de sua antiga fortuna, mas com uma nova dignidade, testemunhou. Ele contou sua história, a busca por redenção, a descoberta do amor perdido de Alberto e a luta para fazer justiça. Isabela, forte e corajosa, falou sobre sua vida no orfanato, o preconceito que enfrentou e a dor de crescer sem conhecer sua mãe. O depoimento do advogado, com as provas irrefutáveis, selou o destino de Fernando. A justiça, para a surpresa de muitos, estava começando a prevalecer. Enquanto o julgamento se desenrolava, Alberto Montes, já debilitado pela idade e pela emoção, observava tudo de longe. Ele via a filha que ele nunca soube que tinha lutando por sua dignidade, e o homem que ele considerava um rival, lutando por ela. As paredes de seu coração, antes fechadas pelo remorso, começavam a se abrir. Ele sentiu uma profunda gratidão por Ricardo e um amor avassalador por Isabela. Ao final do julgamento, Fernando foi desmascarado, o testamento original foi validado, e Isabela foi oficialmente reconhecida como a herdeira legítima de Alberto. Capítulo 9. O perdão impossível e o legado do amor à vitória no tribunal foi agridoce. Isabela tinha sua herança, seu nome, sua história. Mas o perdão de Alberto, o pai que ela acabara de descobrir, ainda era uma batalha. Ela o amava, sim, mas a dor de uma vida sem pais, sem saber suas origens, era uma ferida profunda. Alberto, agora mais frágil, buscou Isabela. Ele implorou por seu perdão, contando sua versão da história, as manipulações de sua família, o engano que o fez acreditar que Helena o havia abandonado. As lágrimas de arrependimento de Alberto eram sinceras, mas a dor de Isabela era igualmente real. Ricardo, o homem que havia lutado ao lado de Isabela, se tornou seu confidente. Ele a ajudou a navegar por suas emoções, a entender que o perdão não era para absolver Alberto de sua culpa, mas para libertar Isabela de sua própria dor. Ele falou sobre sua própria jornada de redenção, sobre o preço da verdade e a paz que veio ao abraçar a humildade. A irmã Cecília e o padre Miguel também a aconselharam, lembrando-a do amor incondicional de Helena, que sempre quis que Isabela encontrasse a felicidade. O ponto mais alto da jornada de Isabela foi um momento de profunda introspecção. Ela visitou o túmulo de Helena, sua mãe, e lá leu as últimas páginas do diário, onde Helena expressava seu amor por Alberto e seu desejo de que a filha um dia encontrasse a paz. Isabela sentiu a presença de sua mãe, a força de seu amor. Ela sabia que o perdão não era apenas para Alberto, mas para si mesma. No final do capítulo, Isabela encontra Alberto e, com a voz embargada, mas serena, o abraça e diz as palavras que ele mais ansiava ouvir: "Eu te perdoo, pai." O legado de Helena havia sido honrado, e uma nova família, construída sobre a verdade e o perdão, estava nascendo. Capítulo 10. O acerto de contas final e o império da alma com o perdão de Isabela. Alberto Montes encontrou a paz que ele buscou por décadas. Ele não se recuperou fisicamente, mas sua alma estava em repouso. Ele dedicou seus últimos dias a transferir formalmente toda a sua fortuna para Isabela, com a condição de que uma parte significativa fosse usada para criar a Fundação Helena Montes, dedicada a ajudar crianças órfãs e a investigar casos de adoção ilegal. Era sua forma de reparar os erros do passado e de honrar o amor de Helena. Ricardo Salazar, que havia se tornado um mentor para Isabela, ajudou-a a estruturar a fundação, utilizando toda a sua experiência para garantir que ela fosse um verdadeiro farol de justiça e compaixão. A notícia do perdão de Isabela e da criação da fundação chocou a elite e a mídia. A história de amor, traição e redenção dos Montes se tornou pública, revelando a verdadeira face do poder e da fragilidade humana. Fernando, o primo traidor, foi desmascarado e enfrentou a justiça, perdendo todo o seu prestígio. A sociedade, para sua surpresa, estava aprendendo uma lição de humanidade. A última cena com Alberto Montes acontece em seu leito de morte,
com Isabela e Ricardo ao seu lado. Ele segura a mão de Isabela, seus olhos cheios de gratidão. Minha filha, ele sussurra, agora posso descansar em paz. Você é o meu maior amor. O sorriso de Alberto é de alívio, de uma alma que finalmente encontra a redenção. Ele se vai, deixando para Isabela não apenas uma fortuna, mas um legado de amor, perdão, e a responsabilidade de usar o poder para o bem. O Império Montez, antes um símbolo de ambição e segredos, agora seria um farol de justiça. A jornada de Isabela e Alberto chegou ao seu clímax. O perdão foi concedido, e um novo legado nasce. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga de redenção e o impacto da Fundação Helena Montez. Deixe seu like se você também se emocionou com o perdão de Isabela e a paz encontrada por Alberto. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas testemunhem o poder do amor, da justiça e da transformação. Comente abaixo o que você acha. Que Isabela fará com o legado de Alberto e Helena? Qual a maior lição desta história para você? O Segredo do Velho Milionário capítulo 10, o acerto de contas final, e o Império da Alma com o perdão de Isabela. Alberto Montez encontrou a paz que ele buscou por décadas. Ele não se recuperou fisicamente, mas sua alma estava em repouso. Ele dedicou seus últimos dias a transferir formalmente toda a sua fortuna para Isabela, com a condição de que uma parte significativa fosse usada para criar a Fundação Helena Montez, dedicada a ajudar crianças órfãs e a investigar casos de adoção ilegal. Era sua forma de reparar os erros do passado e de honrar o amor de Helena. Ricardo Salazar, que havia se tornado um mentor para Isabela, ajudou-a a estruturar a fundação, utilizando toda a sua experiência para garantir que ela fosse um verdadeiro farol de justiça e compaixão. A notícia do perdão de Isabela e da criação da fundação chocou a elite e a mídia. A história de amor, traição e redenção dos Montez se tornou pública, revelando a verdadeira face do poder e da fragilidade humana. Fernando, o primo traidor, foi desmascarado e enfrentou a justiça, perdendo todo o seu prestígio. A sociedade, para sua surpresa, estava aprendendo uma lição de humanidade. A última cena com Alberto Montez acontece em seu leito de morte, com Isabela e Ricardo ao seu lado. Ele segura a mão de Isabela, seus olhos cheios de gratidão. Minha filha, ele sussurra, agora posso descansar em paz. Você é o meu maior amor. O sorriso de Alberto é de alívio, de uma alma que finalmente encontra a redenção. Ele se vai, deixando para Isabela não apenas uma fortuna, mas um legado de amor, perdão e a responsabilidade de usar o poder para o bem. O Império Montez, antes um símbolo de ambição e segredos, agora seria um farol de justiça. Capítulo 11. A nova herdeira e a construção do legado. Com a morte de Alberto Montez, Isabela não herdou apenas uma fortuna incalculável, mas também o imenso legado de uma família que agora, para o mundo, estava dividida entre a grandiosidade e a mancha. Ela não se escondeu. Assumiu publicamente a liderança da Fundação Helena Montez, dedicando-se com fervor à sua missão. A riqueza, antes um fardo de culpa e um símbolo de dor, agora era uma ferramenta para o bem, um instrumento para curar as feridas que a família Montez havia causado, e para honrar a memória de sua mãe. Ricardo Salazar, ao lado de Isabela, tornou-se o braço direito da fundação. Com sua mente estratégica e sua experiência em gestão, ele reestruturou os negócios remanescentes do Império Montez, não para o lucro pessoal, mas para sustentar as operações da fundação. Juntos, eles iniciaram projetos ambiciosos, construíram orfanatos modernos, que priorizavam o afeto e a individualidade de cada criança, investigaram e combateram redes de adoção ilegal, e criaram programas de apoio a famílias monoparentais, garantindo que nenhuma mãe passasse pelo que Helena e a própria Camila, se for o caso de conectar os roteiros, haviam passado. A imprensa, que antes se deliciava com o escândalo Montez, agora acompanhava com fascínio a história de redenção de Isabela e Ricardo. Eles não eram mais apenas herdeiros ou ex-bilionários. Eram símbolos de uma nova era de responsabilidade social, provando que o dinheiro, quando aliado à compaixão e à verdade, poderia ser uma força poderosa para o bem. O legado de Helena, a mulher esquecida, estava sendo honrado de uma forma que ela jamais imaginaria, e o sorriso de Isabela, antes marcado pela dor, agora irradiava a paz de uma alma que havia encontrado seu propósito.
Capítulo 12. A voz dos esquecidos e o impacto transformador. A Fundação Helena Montes cresceu exponencialmente, expandindo suas operações para além das fronteiras do país. Isabela, com sua história inspiradora, tornou-se uma voz global para os direitos das crianças e para a ética nas famílias e nos negócios. Ela viajou o mundo, compartilhando sua própria jornada, desafiando tabus sobre adoção, preconceito e a importância da verdade nas relações familiares. Ricardo Salazar, ao seu lado, trabalhava incansavelmente nos bastidores, gerenciando os recursos da fundação e expandindo seu alcance. No processo, eles encontraram personagens de outras histórias, se for o caso de conectar os roteiros. Maria, a freira que entrega comida nas madrugadas, tornou-se uma conselheira espiritual para a fundação. Jonas, o mendigo sábio, que havia guiado Ricardo em sua própria jornada, ofereceu sua sabedoria sobre as comunidades invisíveis, garantindo que a fundação alcançasse os mais marginalizados. Leonel, o menino que vivia de papelão, agora um jovem adulto formado e bem-sucedido, tornou-se um dos embaixadores da fundação, usando sua história para inspirar outras crianças. Dona Neide, com seus filhos prosperando, ofereceu seu tempo como voluntária, testemunhando o impacto transformador da fundação em sua própria vida. A sociedade, antes cínica, começou a mudar. A história de Isabela e a Fundação Helena Montes se tornaram um catalisador para discussões mais amplas sobre justiça social, transparência corporativa e o verdadeiro significado de legado. A fé, para muitos, deixou de ser um dogma e se tornou uma força de ação, um compromisso com o próximo. O Império Montes, outrora sinônimo de poder oculto e ambição, agora era um símbolo de redenção e transformação, provando que a verdade, por mais dolorosa que seja, é a base para a verdadeira cura. Capítulo 13. O perdão final e o abraço da humanidade. A jornada de Isabela e Ricardo não se tratava apenas de reparar erros passados, mas de construir um futuro baseado no perdão e na compaixão. Isabela, agora em paz com sua identidade e com a história de sua mãe, decidiu fazer um último ato de reconciliação. Ela procurou os membros remanescentes da família Montes que, anos atrás, haviam orquestrado a separação de Helena e Alberto. Não para acusá-los, mas para oferecer-lhes o perdão. Muitos se recusaram a aceitar, presos em seu próprio orgulho e vergonha. Mas alguns, tocados pela sinceridade de Isabela, buscaram a redenção, pedindo perdão por suas ações passadas. Em um ato de profunda humanidade, Isabela, com Ricardo ao seu lado, abriu as portas da antiga mansão Montes, outrora um símbolo de exclusão e segredos para a comunidade. Transformada em um centro cultural e educacional, a mansão agora era um espaço de acolhimento e inclusão, onde crianças órfãs e de comunidades carentes podiam aprender, brincar e sonhar. A primeira exposição no centro foi dedicada à história de Helena, com fotos, cartas e poemas do diário, revelando ao mundo a mulher extraordinária que ela foi e o amor incondicional que ela tinha por sua filha. Ricardo, observando Isabela com seus próprios filhos e a comunidade se unindo na mansão, sentiu uma paz que ele nunca havia experimentado com toda a sua fortuna. Ele havia perdido tudo, mas havia ganhado uma família, um propósito e a redenção de sua alma. O preço do céu, ele percebeu, não era o dinheiro, mas a capacidade de amar, perdoar e se entregar ao próximo. Isabela, em seu sorriso, refletia a felicidade de uma vida que havia encontrado seu verdadeiro sentido, uma vida que havia transformado a dor em amor, e o segredo em um legado de compaixão. Capítulo 14. O eterno ciclo da redenção e o legado que permanece. Anos se passaram. Isabela, agora uma mulher madura, com a sabedoria em seus olhos, continuava a liderar a Fundação Helena Montes, seu nome sinônimo de esperança e justiça global. Ela viajava o mundo, compartilhando sua história, inspirando a outros a buscarem o perdão, a verdade e a redenção. Ricardo Salazar, já idoso e com a saúde frágil, mas com a alma em paz, continuou ao lado dela, seu mentor e amigo mais fiel. Ele havia encontrado seu lugar no mundo, não no topo da elite, mas no coração dos excluídos. A história termina com uma cena simbólica. Isabela está em um campo florido, próximo ao túmulo de sua mãe, Helena, e de Alberto, seu pai. Seu lado, Ricardo Salazar repousa em um banco. Isabela segura um buquê de flores, e com um sorriso sereno,
ela as deposita nos túmulos, uma em cada um. O passado, antes doloroso, agora era parte de sua história, um ciclo de perdas e reencontros que a havia moldado. Ela sente a presença de seus pais, o amor incondicional que a guiou, e a paz que ela havia conquistado. A história de Isabella Montes, a menina do orfanato que se tornou herdeira de um império, e de um legado de amor, tornou-se um testemunho eterno de que o destino pode ser reescrito, que a verdade sempre encontra um caminho, e que o perdão é a força mais poderosa do universo. Ela honrou a memória de sua mãe, Helena, e reparou os erros de seu pai, Alberto, transformando a dor em um farol de esperança para as futuras gerações. Capítulo 15. O horizonte de infinitas possibilidades. A Fundação Helena Montes continuou a prosperar sob a liderança de Isabella, expandindo seus projetos e impactando vidas em todos os cantos do planeta. Ricardo Salazar, mesmo após sua partida, deixou um legado de humildade e serviço, e a Fundação manteve viva a memória de sua transformação, um testemunho de que a redenção é possível para todos. A última cena é de uma criança, uma menina com olhos curiosos, sentada na calçada de um bairro simples, olhando para as estrelas. Ao lado dela, um livro aberto com a história de Isabella e a Fundação Helena Montes. A menina sorri, seus olhos cheios de esperança, sonhando com um futuro onde o preconceito e o abandono são apenas histórias antigas. A história de Isabella não é um fim, mas um começo, um convite para que cada um de nós abrace a verdade, busque o perdão, e construa um mundo onde o amor e a dignidade prevaleçam. Chegamos ao fim desta emocionante jornada de redenção. Se você foi tocado por esta saga de transformação, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas histórias emocionantes. Deixe seu like se você acredita no poder do perdão e na capacidade humana de mudar para melhor. Compartilhe este vídeo para espalhar essa mensagem de esperança e mostrar que é possível encontrar a redenção, mesmo nos maiores erros. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita da jornada de Isabella. Que lição você leva para a sua vida?